Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa disciplina Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos. Então vamos lá, hoje falar sobre o assunto de interfaces. Vamos mostrar alguns conceitos e em seguida ver uma implementação usando a IDE NetBeans. Então vamos lá? Muito bem, então seguindo aqui a nossa aula, vamos falar sobre interfaces e o objetivo é conhecer os conceitos de interface e entender como o conceito de interface pode ser utilizado para simular uma herança múltipla em Java. Já vimos em aulas anteriores que o Java permite herança, apenas herança simples, que é quando você tem uma subclasse herdando atributos e métodos de apenas uma superclasse. Então vamos falar sobre interfaces. E a interface é parecida com uma classe, mas todos os métodos dessa interface são abstratos, ou seja, eles não possuem implementação. Então a interface vai ser uma especificação de um tipo na forma de um nome de tipo e um conjunto de métodos, que não define nenhuma implementação para os métodos. Todos os métodos da interface serão abstratos. Quando você criar uma interface, ao invés de você usar a palavra reservada classe, você vai usar interface. Tudo bem? Como eu tinha falado, numa interface todos os métodos são abstratos. No entanto, quando você for definir a assinatura do método, não é obrigatório você colocar a palavra abstract, porque pela própria definição da interface, já se sabe que aqueles métodos são abstratos. Uma outra característica, as interfaces não têm construtores. Todas as assinaturas de um método em uma interface têm visibilidade pública e apenas campos constantes, públicos, estáticos e finais são permitidos em uma interface. Então você pode colocar atributos, mas eles têm que ter essas propriedades. Terem a visibilidade pública, serem estáticos e finais, ou seja, constantes. Neste exemplo, eu tenho aqui a interface forma e os métodos calcular área, calcular volume e o getNome. Todos esses métodos, eles são métodos abstratos. Quando você tem uma classe e essa classe for implementar os métodos de uma interface, então nesta classe, que vai ser uma classe concreta, obrigatoriamente todos os métodos que vêm lá da interface forma, a classe retângulo ela vai precisar fazer a implementação. Assim também como a classe círculo. Aqui é um exemplo de como a gente declara, de como a gente define uma interface na linguagem Java. Então a gente coloca aqui a palavra interface, neste caso o nome dela é forma. E aqui eu tenho a lista de métodos. Então eu tenho aqui o método área, volume e o getNome. Lembrando que não é obrigatório você colocar a palavra abstract. A gente vai fazer o seguinte, você que é da turma 503 e da turma 512, nós implementamos um exemplo na nossa aula síncrona. Nós vamos fazer agora um outro exemplo envolvendo uma outra situação, para mostrar desta vez que, embora o Java não permita a herança múltipla usando as classes, você pode fazer essa implementação quando utiliza interfaces. Muito bem, então nós temos este exemplo, onde eu tenho aqui uma classe chamada ave. Essa classe é uma classe abstrata. Ela tem alguns atributos, que é a espécie, o bico e o sexo. E ela tem um método que é por ovos. E eu tenho duas subclasses, que é a classe pinguim e a classe pato. Você vai perceber, pelo conceito já de herança, que tanto o pinguim como o pato, eles vão ter os atributos espécie, bico e sexo. E além disso também vão herdar o método por ovos. No entanto, existe o método nadar.
E esse método nadar, ele está vindo da interface animal nadador, que foi definido aqui o método nadar. Também nós temos uma outra interface, onde temos aqui animal voador. Então, temos o método voar, que ele é abstrato. E nesse exemplo, o que será feito? O pinguim, ele é uma ave, mas ele tem um método que não foi herdado da classe ave, mas sim da interface animal nadador. Assim também como o pato é uma ave e ele tem dois métodos. Um foi herdado da interface animal nadador, que é o método nadar, e o outro método tem origem na interface animal voador. Então aqui nós temos um exemplo do que seria uma herança múltipla. Como a gente já falou, uma classe ela só pode ter uma superclasse. Quem é a superclasse da classe pato? É a classe ave. No entanto, o Java permite que uma classe ela implemente os métodos de uma ou mais interfaces. Neste caso, a classe pato ela vai implementar os métodos da classe animal nadador e da classe animal voador. Então a gente vai ali para o NetBeans para poder implementar este exemplo. Muito bem, então vamos construir aqui o nosso projeto. Vamos colocar aqui exemplo interface aves. O nome do projeto pode ser qualquer um. Finalizando aqui. Muito bem, então eu já tenho aqui um projeto e nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um pacote, clicando com o botão direito, novo. Vou chamar aqui de pacote aves. E vou criar aqui o outro pacote, que é o pacote interfaces. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar aqui a fazer a nossa classe abstrata ave. Então, vou clicar com o botão direito aqui no pacote aves, selecionar novo, classe Java, chamar aqui a minha classe de ave, e aqui eu vou colocar, vamos aumentar aqui o zoom, para você olhar com mais facilidade. Então, eu vou colocar aqui que a classe é abstrata, e vamos botar 3 atributos. Vamos colocar aqui o atributo espécie, o atributo bico, que é uma pequena descrição de como é o bico dessa ave, e vamos colocar aqui também o atributo sexo, para saber se é macho ou fêmea. Eu vou colocar como inteiro, porque a gente vai criar duas constantes, para ficar mais fácil na hora que nós formos definir ali na hora de instanciar qual é o sexo do animal. Então eu vou colocar aqui público, é estático, é final, que é uma constante, e do tipo int. Então eu vou chamar aqui macho igual a 0, e aproveitando essa mesma linha, vou colocar aqui que fêmea recebe 1. Agora eu vou criar o construtor, vou pressionar aqui Alt Insert e mandar gerar aqui o construtor. Vou selecionar todos os atributos e clicar em gerar. Então aqui eu já tenho o construtor. Agora também vou gerar os getters e setters. Também selecionar todos os atributos e clicar em gerar. E nós vamos colocar também aqui o método, só voltando aqui no diagrama de classes, ó, nós temos o método por ovos. Então vamos colocar aqui public void por ovos. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos testar se o sexo desta ave for igual a fêmea. Vamos colocar aqui uma saída de texto dizendo a ave pôs um ovo. No entanto, se for macho, else, vai dizer aqui que não é possível, pois é uma ave macho. Tudo bem? Então, eu tenho aqui a minha classe abstrata, ave, e agora eu vou criar as interfaces. Eu venho aqui no pacote interfaces e vou criar aqui com o botão direito novo, interface Java, vou chamar aqui de animal voador. Então novamente aqui, vou aumentar o zoom, vou tirar esses comentários aqui para diminuir aqui o tanto de texto. E aqui o que nós vamos definir? Que todo animal voador
toda classe que for implementar essa interface, ela vai ter que implementar o método public voar. Aqui eu tenho que botar o tipo de retorno também, voar. Tudo bem? Lembre-se que a palavra aqui, abstract, ela é opcional. Você pode ou não colocar, tudo bem? Se colocar ou não, não tem problema. Porque aqui é uma interface, então já se sabe que o método é abstrato, não tem implementação, a gente fecha aqui com ponto e vírgula. Vamos também criar a outra interface, que é a interface animal nadador. Então, bem parecido aqui também, eu venho criar aqui o método, a assinatura do método nadar. Então, eu já tenho uma classe abstrata, duas interfaces. Agora vamos criar a classe pinguim. Então, vem aqui no pacote, com o botão direito, pacote aves, novo, classe Java. Vou chamar aqui a minha classe de pinguim. E agora é o seguinte, a classe pinguim, ela vai ser uma subclasse de aves, da classe ave, então você coloca aqui, extends ave. Ele já está reclamando aqui, porque eu tenho que chamar o construtor. Então já cliquei aqui, implementei o método, ou melhor, implementei o construtor. Só que eu também quero implementar um método que está lá na minha interface animal nadador. Então, neste caso, eu venho colocar a palavrinha implements animal nadador. Beleza? Então, aqui, como animal nadador é uma interface que está em outro pacote, já foi feito aqui o import. E aí, novamente, já apareceu a observação, que eu estou aqui com erro. Por quê? Porque como a minha classe pinguim ela está sendo definida como uma classe concreta, então, obrigatoriamente, é necessário que sejam implementados todos os métodos da minha interface animal nadador. Neste exemplo, nós temos apenas um método, que é o método nadar. Então, eu posso clicar aqui e mandar implementar todos os métodos abstratos. Aí eu vou apagar essa exceção e aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui uma saída para indicar que o pinguim está nadando, certo? Então vamos botar aqui um texto, mergulha na água e nadam com auxílio das asas e pernas. Muito bem, veja só, preste bastante atenção, pinguim é uma subclasse de ave, mas também está implementando a classe animal nadador, tudo bem? Então pinguim é uma ave e implementa uma classe de animal nadador. Essa interface ela é importante porque, por exemplo, se eu tivesse um outro grupo de classes, como mamíferos, e tivesse uma subclasse de mamífero, como, por exemplo, golfinho, então a classe golfinho, apesar dela ser subclasse de mamífero, mas ela também poderia implementar o método nadar, que está declarado lá na interface animal nadador. Mas vamos nos concentrar apenas no exemplo aqui das aves. Vamos implementar agora outra classe, que será a classe pato. Vou colocar o nome aqui, pato, e a gente vai fazer o seguinte. A classe pato vai ser subclasse de ave. Então, novamente, colocamos extends ave. Vamos logo criar aqui o construtor. E agora vamos fazer o seguinte. Então, da mesma forma que nós fizemos com a classe pinguim, nós vamos fazer também aqui com a classe pato. Ela vai implementar animal nadador. Então, a gente vem aqui. Eu posso completar aqui com Ctrl espaço e escolher animal nadador. Automaticamente vai ser colocado aqui o import. E já tem aqui a lâmpada dizendo que tem erro. Que erro é? Ora, a classe pato é uma classe concreta, ela precisa obrigatoriamente implementar os métodos abstratos que estão vindo lá da interface. Então, vou clicar aqui e mandar implementar. Agora é só substituir aqui o corpo do método e aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui uma saída
para indicar que o pato está nadando. O pato, antes dele entrar na água, ele tem lá um óleo de uma glândula uropigiana que ele espalha ali no corpo dele para deixar impermeável as penas dele. Então, vou colocar aqui, espalha pelo corpo o óleo da glândula uropigiana e entra na água e bate as pernas para nadar. Tudo bem? Então aqui é o método nadar. Como é que o pato faz? Dessa forma, o pinguim ele já mergulha, né, e usa lá tanto as asas como as pernas para nadar. Aqui o pato já faz um pouquinho diferente. Tudo bem? Só que além de nadar, o pato é uma ave que voa também. E a gente tem lá a nossa interface animal voador. O que nós vamos fazer? Então, quando você precisar implementar mais de uma interface, basta você colocar aqui a vírgula e colocar o nome da outra interface que vai ser implementada. Então, vou colocar aqui animal voador, já tenho aqui o import, e agora eu venho implementar o método abstrato que tem lá em animal voador. Então vamos aproveitar aqui que o NetBeans nos ajuda. Então já tem aqui o método voar e agora basta a gente fazer aqui a nossa implementação. Então vou dizer aqui que o pato bate as asas para voar. Não vamos entrar em muitos detalhes. Beleza, então eu já tenho a minha classe pato, que ela já tem aqui a implementação dela. Ela tem o construtor, tem o método nadar, que foi implementado da classe, ou melhor, da interface animal nadador. Tem o meu método voar, que foi implementado lá da interface animal voador. O que nós vamos fazer agora? Vamos criar uma classe para poder testar tudo que a gente fez até agora. Então, aqui no pacote aves, eu vou clicar com o botão direito, novo, classe Java, eu vou chamar aqui testa aves, vai ser a minha classe. O que nós vamos fazer aqui? Vou criar aqui o método main, public static void main, e vamos criar aqui um array list de aves, e neste caso nós vamos chamar aqui o nosso objeto de aves. Bem aqui é apenas ave e a gente vai instanciar new array list, beleza? E agora vamos adicionar. Então, primeiro nós vamos fazer o seguinte: vamos adicionar um pato. Na verdade, vamos adicionar uma pata. Então, vem aqui aves.add, aí vou instanciar new pato. E aí eu vou colocar aqui a raça do pato, a raça não, a espécie. Vou chamar aqui pato real. O bico dele, vou colocar uma descrição, filtrador, é o bico filtrador. E o sexo, eu estou adicionando uma pata, então vou usar a constante que eu defini lá na minha classe ave. Então eu vou chamar aqui ave.fêmea. Então adicionei uma ave, é uma pata da espécie pata real que tem o bico filtrador. Agora vamos adicionar um pinguim. Então eu vou adicionar aqui new pinguim e aí vamos colocar aqui como espécie é o pinguim imperador. O bico do pinguim, vou dizer que ele é forte e fino, e vamos adicionar um pinguim macho. Então usa aqui a constante que vem lá da classe ave, coloco aqui que é um macho. Vamos adicionar agora mais um pinguim, só que agora é da espécie pinguim real. E o bico dele eu vou dizer que é curto e é uma fêmea. Então ave.fêmea. E vamos colocar mais um, vamos botar um pato dessa vez. Então o método para adicionar, vou instanciar aqui new pato, a espécie, vamos colocar aqui o pato bravo. Tem várias espécies que eu
Não conheço, não conhecia, fui ver na internet. Então tá aqui, filtrador é o bico e vai ser um macho. Então ave.macho. Beleza? Então adicionei no meu array list. O que a gente vai fazer agora? Vamos mostrar as propriedades desse pato, ou melhor, dessas aves. Então olha só, se eu usar aqui o for, declarar aqui um objeto para nos auxiliar, chamar de ave atual, que vem lá do meu array list aves. E aí eu vou colocar aqui a mensagem para a gente saber de quem se trata, 2 pontos. E vou chamar aqui, ó, ave atual ponto get, em vez de get bico, sem querer eu coloquei logo, vai ser get espécie. Só que é o seguinte, agora nós temos algumas aves que voam, como é o caso do pato, e tem outras que não voam, como por exemplo o pinguim. Então não vai dar para eu colocar direto aqui ave atual ponto voar, até porque esse método não foi definido lá na minha superclasse abstrata ave. E também não vai dar para eu chamar nadar, utilizando um objeto que foi declarado aqui como ave, tá certo? Se eu colocar aqui, não tem como saber que animal é. Então nós vamos utilizar um operador que é o instance of, e ele vai verificar se o objeto atual, se a ave atual é do tipo pato, por exemplo. Se for do tipo pato, o que ele vai fazer? Aí eu vou chamar aqui, ó, ave atual ponto voar, certo? Só que ainda assim está errado. Então o que a gente vai fazer? Bem aqui eu testei se é pato. Se isso for verdadeiro, ele vai executar essa linha que está dentro aqui do if. Então nós vamos fazer aqui uma coerção. Nós já sabemos que o que vem de ave atual é um pato, porque foi verdadeiro aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar entre parênteses ave atual, e antes de você colocar ali a palavra ave atual, novamente nós vamos colocar parênteses e vamos colocar qual é a classe da qual aquele objeto pertence. Veja só, se essa linha foi executada, é porque a classe, ou melhor, é porque o objeto é da classe pato. Então você pode com segurança colocar aqui pato na frente, tudo bem? Então vai ficar desse jeito. A ave que tem lá, se estiver sendo executada, vai ser um pato, mas para eu chamar o método voar, é necessário que explicitamente eu indique, olha, esse objeto é um pato, logo eu posso chamar o método voar, tudo bem? E, semelhantemente, eu posso fazer para o método nadar. Agora eu posso chamar aqui o método nadar. Só para ficar aqui melhor na hora da saída, vamos colocar uma string aqui, ó, voar, para a gente saber que ele está voando. E também nadar. Agora, pode ser que o objeto não seja um pato, seja um pinguim. Então eu venho aqui e testo. Else if. Então eu vou testar aqui. Ave atual. Instance of pinguim. Se isso for verdade, é porque o objeto que tem ali é um pinguim. Então eu vou colocar aqui. O que o pinguim faz? Ele voa? Não, então eu vou botar aqui só nadar. E logo abaixo eu vou colocar aqui, ó, ave atual ponto nadar. Aqui é legal, gente, que embora eu tenha digitado essa parte aqui da conversão do tipo, da coerção, mas o próprio NetBeans ele completa para você. Se você colocar aqui ponto nadar, na hora que eu colocar aqui contra espaço para completar, ele já vai fazer esse serviço aqui de colocar a classe pinguim entre parênteses. Tudo bem?
Beleza, e agora vamos colocar aqui algumas coisas que são comuns a qualquer ave. Então, toda ave tem lá o bico. Então, eu vou botar aqui que o bico ele vai ser igual a ave atual ponto get bico. Nesse caso, desse método, não preciso fazer nenhuma correção, porque toda ave tem esse método get bico. Assim também, como todas as aves, ela vai pôr ovos, desde que seja uma ave fêmea. Então, eu vou chamar aqui ave atual ponto por ovos. E aqui, só para dar um espaço, vamos colocar um println. Tudo bem? Beleza? Então, essa aqui é a nossa classe para testar nossa implementação aí de classe abstrata com interfaces. Vamos salvar tudo e rodar o programa. Aqui é só para definir quem é a minha classe principal, é testa aves. E aqui nós temos o resultado. Então vamos acompanhar. Olha só, a primeira espécie foi pato real. Aí voar, como é que ele faz? Bate as asas para voar. Nadar, espalha pelo corpo o óleo da glândula uropigiana. Entra na água e bate as pernas para nadar. O bico é do tipo filtrador. Por ovos, eu só coloquei aqui, a ave pôs um ovo. Agora eu tenho aqui outra espécie, que é o pinguim imperador. Nadar, mergulha na água e nada com o auxílio das asas e pernas. Tudo bem? O bico é forte e fino. Por ovos, olha só, não é possível, pois é uma ave macho. Então, o primeiro pinguim que eu adicionei era do tipo, ou melhor, era um macho, então ele não põe ovos, naturalmente, né? Agora eu tenho aqui a espécie pinguim real. Nadar, mergulha na água e nadam com auxílio das asas e pernas. O bico é curto, por ovos, aí a ave pôs um ovo naturalmente, porque era uma ave fêmea. E finalmente eu tenho mais um aqui, que eu adicionei 4. Eu tenho aqui a espécie pato bravo. Voar, bate as asas para voar. Nadar, espalha pelo corpo o óleo, né? E depois entra na água e bate as pernas para nadar. O bico, filtrador. E por ovos não é possível, porque não se trata de uma pata, sim de um pato. Beleza, pessoal? Então, eu espero que esse exemplo ele tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre herança, sobre classes abstratas e principalmente sobre as interfaces. Até a próxima, bons estudos. Valeu!